Olá pessoal, essa é uma videoaula gravada sobre o tema contagem. Essa é a seção 11.3 do livro da Ana Maria Gomi de Jorge Stolfi, assim como consta lá no cronograma da disciplina, na nossa sala no Google Classroom. Vamos começar a falar do princípio multiplicativo da contagem através de um exemplo. Considere agora o problema de contar quantas maneiras existem de enfileirar 7 crianças, sendo 4 meninas e 3 meninos, de modo a alternar meninos e meninas. Então, atenção aqui, o problema é contar quantas maneiras existem de enfileirar 7 crianças. Frequentemente, eu vou chamar isso de contar configurações. Quais são as configurações desejadas? São 7 crianças, onde 4 são meninas e 3 são meninos, e a condição é alternar meninos e meninas. Como eu vou enfileirar 7 crianças, eu devo entender que eu possuo 7 posições para preencher. Como eu preciso alternar meninas e meninos, eu preciso decidir se eu vou começar colocando uma menina ou colocando um menino. Essa primeira decisão vai ser tomada baseada nas 7 posições. Isso porque, quando eu seleciono uma menina para a primeira posição, isso é equivalente a dizer que eu tenho 4 possíveis escolhas para a primeira posição. Agora vamos usar a condição. A condição é alternar meninos e meninas. Pois bem, se eu começar com uma menina, na posição 1, na segunda posição teremos um menino, na terceira posição uma menina, na quarta posição um menino, na quinta posição uma menina, na sexta posição um menino, na sétima posição uma menina. Isso é possível. Por quê? São 4 meninas ao todo e elas estão ocupando as posições ímpares, 1, 3, 5 e 7. Em 4 posições ímpares eu tenho 4 meninas para preencher. Isso é para descartar a seguinte ideia. O que acontece se eu tento enfileirar começando com um menino? Eu teria um menino na primeira posição. Como a fileira deve ser alternada, um menino na primeira posição representa um menino na terceira e um menino na quinta. Por isso, deveria existir também um menino na sétima posição. Mas veja, nas posições ímpares, 1, 3, 5 e 7, elas são 4 ao todo. Eu precisaria de 4 meninos. Então, nesse problema, começar com um menino não é uma opção, sob pena de eu não conseguir a configuração desejada. Dito isso, fica esclarecido por que desse 4 aqui na primeira posição. Na hora de eu contar a quantidade de maneiras, eu preciso saber de quantas maneiras eu posso escolher cada uma das posições. Então, esse número 4 na primeira posição representa isso. Para a primeira posição da fileira, eu tenho 4 escolhas, uma das 4 meninas. Para a segunda opção, seguindo a lei de formação que exige que eu alterne meninos e meninas, a escolha de menina para a primeira posição implica a escolha de um menino para a segunda. Se eu usei uma escolha de menina na primeira casa, eu ainda não usei nenhuma escolha dos meninos. Portanto, eu continuo tendo 3 opções para a segunda posição. Então, para a primeira posição, menina, são 4 opções. Para a segunda posição, menino, são 3 opções. Agora eu devo olhar a terceira posição. Sabendo que eu escolhi menina para a primeira, menino para a segunda, eu tenho que ter uma menina na terceira posição. E aqui aparece o número 3. O número 3 é sempre a quantidade de opções que eu tenho para aquela posição. Por que na primeira posição eu tinha 4 opções? Eu podia escolher qualquer uma das 4 meninas. Na posição terceira, eu só tenho 3 opções, porque aqui eu devo raciocinar da seguinte forma. Na primeira posição, eu já escolhi uma menina. Então, essa escolha que eu já fiz foi retirada do total. E agora, para a terceira posição, eu teria 4 meninas, mas tenho 4 menos uma. Uma já foi usada na primeira. Então, agora eu tenho 3 escolhas de meninas.
Na quarta posição aparece o número 2. Pois bem, as meninas estão ocupando a primeira e a terceira posição. Eu preciso alternar. Por isso, os meninos ocupam a segunda e a quarta posição. A segunda posição foi a que eu escolhi meninos sem ter nenhuma escolha anterior. Então, eu tinha 3 opções no total. Agora, na quarta posição, eu tenho que escolher um menino de novo. Mas eu já fiz uma escolha de menino na segunda posição. E aí me restaram agora apenas 2 escolhas para a quarta posição. Na quinta posição, teremos uma menina, porque a fila é alternada. E eu preciso me perguntar, para a quinta posição, quantas opções de menina restaram? Eu tinha 4 opções para a primeira, fiz uma escolha. Restaram 3 opções para a terceira, eu fiz outra escolha. O resultado é que, das 4 iniciais, eu agora só tenho 2 opções para preencher a quinta posição. Na sexta posição, eu tenho um menino, porque a fileira é alternada. Mas inicialmente eu tinha 3 meninos para escolher. Eu já fiz uma escolha na posição 2, onde eu tinha 3 opções. Fiz outra escolha na posição 4ª, e aí eu só tinha 2 opções, porque eu tirei a minha escolha da segunda. E aí na sexta posição, restou apenas uma escolha. Novamente, é um menino, em princípio seriam 3 opções, mas já usei uma opção na segunda casa e já usei uma outra opção na quarta casa. Então aqui para a sexta restou uma única opção. Na sétima casa, tenho que preencher com uma menina, eram 4 ao todo, mas eu já usei uma na primeira, uma na terceira e uma na quinta. Eu já usei 3 escolhas de menina, o que me deixa uma única opção para a última casa. O que é o princípio multiplicativo da contagem? O princípio multiplicativo da contagem é aquele que nos diz que a quantidade de configurações é simplesmente o produto das opções em cada uma. Então aqui eu tenho configurações de fileiras de 7 crianças. E aqui eu tenho as posições uma por uma e a quantidade de opções nelas. Pelo princípio multiplicativo da contagem, eu devo multiplicar os meus fatores, multiplicar as minhas opções. Quando eu fizer isso, eu vou ter 4 vezes 3, 12. Aqui eu tenho 2 vezes 2, que é 4, vezes 3 também é 12. Então eu terei 12 vezes 12, 12 ao quadrado, que é 144. Passando agora para uma forma ligeiramente mais geral. O raciocínio usado neste problema é uma instância do princípio multiplicativo da contagem. Aqui embaixo, vamos destacar a seguinte forma. Uma sequência finita de decisões de 1 até dr, de tal forma que cada combinação diferente de escolhas nessas decisões produza um objeto diferente. Pessoal, aqui objeto significa configuração, tá bom? No nosso problema exemplo, significa uma fileira diferente. Nesse caso, se cada decisão DI, então a cada decisão DI, aqui representa o quê? Quantidade de opções na casa I. Então, se cada decisão DI pode ter NI escolhas distintas, ou seja, NI é a quantidade de opções naquela posição, naquela casa, então o número de objetos será N1 vezes N2 até multiplicando NR, que é a quantidade de opções que eu tenho na casa R, que eu tenho na posição R. Então está aqui de forma mais geral o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Dito isso, vamos a um exercício. Vai ser o exercício 11.15. Quantos números inteiros existem entre 1.000 e 9.999, inclusive ambos, com todos os algarismos distintos? Então aqui nós vamos olhar agora para esse exercício já descrito e resolvido. Esse texto vai estar lá como complementar a esse vídeo sobre o tema contagem. Então, repetir aqui o enunciado.
quantos números inteiros existem entre 1.000 e 9.999, inclusive ambos, com todos os algarismos distintos. Então, a primeira etapa é que temos 4 posições para preencher. Entende esse raciocínio? Nós queremos números inteiros entre 1.000 e 9.999. Isso significa que nós queremos números inteiros de 4 algarismos. Esses 4 algarismos são as posições a preencher. Então, temos 4 posições. Esquematicamente, eu coloquei aqui 4 posições em aberto e uma multiplicação entre elas. Eu vou começar escolhendo a primeira posição. Então, você dá uma olhada no enunciado. O enunciado diz que é entre 1.000 e 9.999. Para a primeira posição, eu tenho o algarismo 1, tenho o algarismo 9 e todos entre eles. Em resumo, eu tenho algarismos de 1 a 9 para colocar na primeira posição. Algarismos de 1 a 9 me dão um total de 9 opções. Para a primeira posição, temos 9 escolhas, algarismos de 1 a 9. Esquematicamente, ficamos com 9 vezes segunda escolha, terceira e quarta escolha. Aqui, um complemento que é para nos encaminhar para o próximo passo. Já fizemos uma escolha de 1 a 9, tá bom? Quando a gente coloca a quantidade de opções da primeira casa ou da primeira posição, isso significa que uma opção foi usada naquele momento. Para algarismos distintos, que é o que o enunciado nos pede, restam agora 8 escolhas de 1 a 9. Compreendem? Tínhamos escolhas de 1 a 9, 9 algarismos. Usamos uma escolha na primeira casa. Restaram quantas escolhas? 8 escolhas de 1 a 9, se eu quiser usar na próxima casa. Para a segunda posição, teríamos 10 escolhas, algarismos de 0 a 9. Vejam se vocês entendem isso olhando para o enunciado. Na primeira casa, eu estou indo de 1 a 9. O primeiro algarismo está ali, de 1 a 9 inclusive. Já no segundo algarismo, eu não preciso começar de 1. No segundo algarismo, eu tenho 0 e tenho 9. Daí para o segundo algarismo, eu tenho as opções de 0 a 9, que totalizam 10 opções. Podemos separar em 2 conjuntos. Temos a escolha do 0 e temos as escolhas de 1 a 9. Mas o que acontece na segunda casa, na segunda posição? Ela está sendo escolhida depois da primeira. Portanto, na primeira casa eu fiz uma escolha e restaram 8 escolhas de 1 a 9. Para a segunda casa, eu teria 8 escolhas. Mas eu tenho 8 escolhas de 1 a 9 e agora tenho o algarismo 0, o que totaliza 10 escolhas. Desculpa, totaliza 9 escolhas. Então tá aqui. Para a segunda posição, teríamos 10 escolhas, algarismos de 0 a 9. Mas queremos um algarismo diferente do da primeira posição. Daí, temos 8 escolhas de 1 a 9, porque eu já tirei uma da primeira posição, e ainda a escolha do 0 para essa segunda posição. Isso totaliza o quê? 9 escolhas para a segunda posição. Esquematicamente, eu fico com 9 escolhas para a primeira, 9 para a segunda. Ainda tem que preencher a terceira e a quarta. Mais aqui um complemento para nos encaminhar para a próxima etapa, que é o seguinte. Já fizemos 2 escolhas de 0 a 9. A primeira foi entre 1 e 9, e a segunda pode ser o 0 ou uma das restantes de 1 a 9. Fiz 2 escolhas. As duas se situam no intervalo 0 a 9. O que significa que para algarismos distintos, restam agora 8 escolhas de 0 a 9. Para a terceira posição, nós teríamos 10 escolhas novamente, algarismos de 0 a 9. Basta olhar o enunciado. Terceiro algarismo aqui é 0, terceiro aqui é 9. Então, para a terceira posição, teríamos 10 escolhas, algarismos de 0 a 9. Mas queremos um algarismo diferente dos escolhidos anteriormente. Logo, temos 8 escolhas de 0 a 9 para a terceira posição. Esse foi o destaque aqui do finalzinho da segunda, para ficarmos conscientes que restaram agora apenas 8. Já fizemos 2 antes.
Então, para a terceira posição, temos 8 escolhas de 0 a 9. Esquematicamente, eu preencho a terceira posição com 8 opções. E ainda resta preencher a quarta. Mais um complemento, já fizemos 3 escolhas de algarismos de 0 a 9. Para algarismos distintos, restam agora 7 escolhas de 0 a 9. Eu tinha 10 inicialmente, já fiz 3. Restaram 7. Para a quarta posição, teríamos 10 escolhas, algarismos de 0 a 9. Queremos um algarismo diferente. Logo, temos 7 escolhas de 0 a 9 para a quarta posição. Esquematicamente, eu preencho a quarta posição com 7 opções. Daí, pelo princípio multiplicativo da contagem, teremos 81 vezes 56 configurações. 81 porque é o 9 vezes 9 e o 56 porque é o 8 vezes 7. E esse produto 81 vezes 56 totaliza 4.536 números com 4 algarismos distintos entre 1.000 e 9.999. Ou seja, 4.536 configurações possíveis entre as que nos pediram. Próximo tópico, permutações. Existem diversas representações para permutações, porque você pode usar muitas representações para sequências finitas. Vou pular direto para uma bem prática para nós. Só lembrando que o conjunto base é o conjunto das vogais A, E, I, O, U. Então, repara. A sequência U, E, I, A, O, ou simplesmente U, E, I, A, O, ela constitui uma permutação do conjunto original. Então, veja, originalmente tínhamos o conjunto A, E, I, O, U, um conjunto em si não tem ordem, mas aqui estamos escrevendo uma sequência. Ao escrever uma sequência, a ordem importa. Como essa sequência U, E, I, A, O não aparece com a mesma ordem que está no conjunto, podemos dizer que ela constitui uma permutação. Por outro lado, pessoal, a sequência que tem a mesma ordem aparecendo no conjunto, ela é uma das permutações do conjunto, tá certo? Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas é para lembrar que escrever na ordem em que está conta como a primeira permutação, uma delas. E dali você vai tentar contar todas as outras. Nesse exemplo, isso vai ser feito. Fica subentendido que os índices da sequência começam com 0, tá bom? Aquela convenção muito utilizada na computação, inclusive. Uma forma de enxergar isso é a representação lá de cima, ó, onde o 0 corresponde ao U, 1 corresponde ao E, 2 corresponde ao I, 3 corresponde ao A, 4 corresponde ao O. Minha sugestão para vocês é que vocês enxerguem a sequência U, E e A, O da seguinte maneira: x0 igual a U, x1 igual a E, x2 igual a I, x3 igual a A, x4 igual a O. Duas outras permutações distintas dessa são o I é a O. Repara essa sequência aqui. Nessa sequência, quem é o x0? É o U, igualzinho a de cima. Mas quem é o x1? É o I. Já é diferente da de cima, que na de cima o x1 é o E. Como o x1 é diferente nessas duas sequências finitas, elas são permutações distintas. Mais abaixo tem uma outra permutação. É A, O e U. Repara que o x1 aqui é U, o x1 aqui também é U, porém o x1 dessa última é E. Me corrigindo, o x0 da primeira é U, o x0 da segunda é U e o x0 da última é E. Como o x0 dela é diferente das anteriores, ela constitui uma permutação diferente das outras. Agora é hora de contar as permutações. Como fazer isso? Logo aqui você tem uma maneira de compreender a escrita do número de configurações das permutações. É importante ressaltar que a permutação é entendida como algo que usa todos os elementos do conjunto. Ou seja, o nosso conjunto começou com 5 elementos.
Uma permutação desses elementos é uma sequência finita de 5 elementos. Se tiver menos que isso, não é considerado permutação, é uma outra coisa. Então, para ser permutação, uma simples troca de ordem, você está assumindo que vai usar todos os objetos do conjunto. E, portanto, o número de posições que você vai ter que ocupar é exatamente o número de elementos do conjunto. O que acontece nesse caso? Você usa, então, o princípio multiplicativo para contar essas permutações. Se eu tenho n objetos no meu conjunto, para a primeira posição, eu tenho n opções. Se eu fiz uma escolha na primeira posição e eu possuía n, restam para a segunda opção n menos 1. O raciocínio é, para a segunda posição, em princípio, eu tinha n, mas eu fiz uma escolha na primeira posição e aí restaram apenas n menos 1 escolhas para a segunda posição. E para a terceira posição? Em princípio, eu tinha n, mas eu já fiz uma escolha para a primeira e uma escolha para a segunda, o que significa que agora eu tenho n menos 2 escolhas restantes para a minha terceira posição. E eu faço esse produto até ter a última posição onde está escrito que eu tenho uma única escolha. Como eu posso entender isso? A permutação usa todos os elementos. Então, se eu tenho n elementos, eu tenho n posições. Por isso, a última posição é a posição enésima. Se eu estou na posição enésima, quantas posições vieram antes? n menos 1. E eu fiz uma escolha em cada uma das posições. Eu estou na posição enésima e eu já fiz n menos 1 escolhas. Então, vão restar para mim n tirando n menos 1 escolhas que eu fiz antes. Por isso, resta só uma escolha na última casa. Esse produto é denotado por n fatorial, com esse símbolo especial da exclamação, e ele quer dizer exatamente isso. 1 inteiro n multiplicado por todos os seus antecessores positivos. Então, n multiplica o n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, todos eles até chegar no 1, que é o último antecessor positivo. Assim, por exemplo, o número de permutações das 5 vogais é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que aí é o 120. Entendam essas posições aqui. São 5 vogais. Vou fazer uma permutação, o que significa que eu vou usar 5 posições ao todo. Vou usar todos os elementos do meu conjunto. Das 5 vogais, para a primeira posição, eu posso escolher qualquer uma. Então, estão aqui 5 opções. Para a segunda opção, em princípio, eu teria 5 vogais para escolher. Mas eu já fiz uma escolha na primeira posição, então restaram só 4 escolhas para agora. Tá bom? Então, é o uso do princípio multiplicativo, novamente, que vai me dar a quantidade de permutações. Uma observação interessante é o seguinte. O fatorial de n cresce muito rapidamente quando n aumenta. Por exemplo, olha o 20 fatorial, expresso aqui nesse número com muitos algarismos. Mais de 2 quintilhões, que são bilhões de bilhões. Tá legal? Olha aqui, 1000, milhão, bilhão. O 8 está na casa de 8 bilhões. Recentemente, né? O planeta Terra atingiu 8 bilhões de habitantes. E eu continuo com 1000, milhão, bilhão. Então, o 2 está na casa do bilhão novamente. Bilhão de bilhão. O fatorial, por crescer muito rápido, ele nos traz exemplos de uma limitação que a gente pode encontrar na hora de falar de todas as configurações possíveis. O fatorial de 50 é aproximadamente 3 que multiplica 10 elevado a 64, ou seja, um número com 64 algarismos. Mas esse número é maior do que o número de átomos em todo o sistema solar. Considerando que computadores são feitos de componentes eletrônicos e, obviamente, dependem da matéria para serem construídos, a próxima observação é: embora possamos facilmente calcular o número de permutações de um baralho de 52 cartas, vamos fazer a ligação aqui. Ele falou do fatorial de 50. Agora falou permutações de um baralho de 52 cartas. Então já fica aqui a dica.
quantas são as permutações para um baralho de 52 cartas. Basta raciocinar. Permutação, 52 cartas. Eu vou usar 52 posições. Isso significa que, para a primeira posição, eu tenho 52 escolhas. Para a segunda, eu teria 52 escolhas, mas como eu já fiz uma na primeira, tenho 51. Como vimos acima, na hora de contar permutações, o que vai acontecer é eu calcular o fatorial. Então, 50 fatorial é um número muito grande, 64 algarismos. 52 fatorial é ainda maior. Olha a observação. É impossível gerar todas essas permutações em qualquer computador concebível atualmente. Ou seja, é impossível gerar, quer dizer, é impossível listar todas as configurações. Tá bom? Eu posso calcular a quantidade de configurações, que é 52 fatorial, mas se eu tivesse o trabalho de escrever todas as possíveis configurações, não existe matéria com memória para registrar tudo isso, nem em todo o sistema solar. Mais um tópico que é a fórmula de Stirling. Uma vez observado que n fatorial cresce muito rapidamente, para cálculos mentais ou cálculos com lápis e papel, de qualquer forma vai ficar difícil de calcular o fatorial. Entretanto, para uma máquina, a quantidade de operações que o fatorial exige é de uma ordem muito alta. São muitos produtos a serem calculados. Então, a fórmula de Stirling é uma aproximação do fatorial, onde, para uma máquina, a quantidade de operações executadas é muito menor do que n, especialmente para n grande. Então, está aqui a fórmula aproximada, que é primeiro deduzida com o ln de n fatorial. Então, ele tem essa forma aqui, tá bom? N vezes ln de n, menos o n, mais metade do logaritmo de 2πn. Então, aqui tem algumas propriedades que serão usadas abaixo, que são as seguintes. Um coeficiente meio que multiplica o logaritmo, ele representa um índice. Então, aqui se eu tenho meio do ln, é o mesmo que ln do logaritmando elevado a meio. Então, o que é ln de 2πn vai ser ln de 2πn elevado a meio, mas elevado a meio é raiz quadrada. E está aqui, ó, raiz quadrada de 2πn aparece embaixo. N vezes ln de n. Novamente, o coeficiente do logaritmo é um expoente, ele é um índice. Então, n vezes ln do n é a mesma coisa que ln do n elevado ao n. E aqui embaixo aparece um n elevado a n. Pois bem, com essa aproximação de logaritmo, você aplica uma exponencial aos dois membros, lembrando que exponencial e logaritmo são funções inversas. Então, quando eu aplicar exponencial no logaritmo, o efeito é quase como se eu cancelasse, porque elas se simplificam, afinal são inversas. A exponencial do ln de n fatorial é simplesmente n fatorial. E do lado direito, usando as propriedades do logaritmo, quando eu tomo a exponencial, essa é a fórmula que aparece. Então, n fatorial é aproximadamente o quê? Raiz quadrada de 2πn, que multiplica n sobre e elevado a n. Não é fácil de fazer na mão de qualquer forma, mas para uma máquina, a quantidade de operações diminui muito. Porque aqui eu tenho que multiplicar o n pelo π, tirar uma raiz quadrada, elevar o n a n. Repara que elevar a n é multiplicar n vezes, mas entendam que aqui o fator não muda. Então, n elevado a n é uma operação bem econômica. O problema do fatorial é que os n produtos não são com o mesmo fator. É n vezes n menos 1 vezes n menos 2, então são produtos diferentes e são mais custosos de tempo computacionalmente falando. Pessoal, essa parte de arranjos nós vamos falar numa parte 2 dessa aula. Até lá!